Previsão do tempo, Thaís Luquezzi, bom dia para você, minha amiga. Paula. É impressão minha ou esse frio está cada dia mais intenso? Tá sim, Ana. Hoje e amanhã são os dias mais frios aqui no Sudeste, o que expõe ainda mais o pessoal que está ali no aeroporto, né? 80 quilômetros para levar até um hotel. São Paulo é mais perto, tem hotéis mais perto. Ali, aquela região, a gente sabe, tem acho que 2 hotéis, mas tem lugar mais perto que 80 Na hora que a gente compra a passagem, tá tudo bem, mas se houver um problema, você que lute para conseguir resolver, né? E expõe, né, a falta de agilidade para cumprir ali o que está na lei, infelizmente. Mas falando desse frio que está expondo essas pessoas ali a um perrengue ainda maior, São Paulo, Rio, BH e Vitória devem ter o recorde de frio à tarde hoje, Ana. A gente está ali no pico dessa onda aqui. Essa madrugada aqui em São Paulo, gente, está bem gelada. Exatamente. E aí vai ficando cada vez mais gelado. Veja, hoje à tarde em São Paulo deve fazer 16 graus, 21 no Rio de Janeiro e BH, isso é máxima, tá, gente? E em Vitória deve chegar só até os 23 graus. E aí, já falando de amanhã, o amanhecer da sexta-feira também deve ser muito gelado. São Paulo e BH com 8, 9 graus e no Rio 12 amanhã. Então é isso, de hoje até amanhã é o pico desse frio que foi ontem no sul do país e deve ser até agora. Essas imagens são de ontem pela manhã em São Joaquim. Eu trago para vocês para mostrar que teve ao amanhecer mais frio do país. Foi a temperatura mais baixa às 8 horas da manhã. O termômetro marcou 6,5 graus negativos. Teve geada por lá, batendo ali o recorde da temperatura mais baixa que tinha sido em abril. E hoje pode ter geada de novo, com previsão em São Joaquim de -1, viu? E a máxima deve ficar nos 11 graus. Isso por conta dessa alta polar que tá por aqui, mandando esse ar gelado. E ela tá atuando forte, só que tá um pouquinho mais afastada em direção para o mar. Por isso a gente tem esse frio mais intenso aqui no Sudeste. Aqui a gente tem uma frente fria também, levando bastante chuva para a faixa da Bahia. E lá no norte, essa zona de convergência intertropical. Esta aqui é a área de temporais para hoje. Então, você percebe que a gente tem toda essa faixa do Recôncavo Baiano, até quase o sul da Bahia, com chuva forte. Também do Pará até o Amazonas, pegando Roraima e o sul do Amapá. As capitais onde chove mais, te mostro aqui. Salvador com 40 milímetros hoje, Boa Vista também, Belém e Macapá com 35 e 30 milímetros. A frente fria que está na Bahia também está trazendo risco para ventos fortes, por isso toda essa faixa, e pega inclusive o Espírito Santo, os ventos podem chegar a rajadas de 70 quilômetros por hora. E já no oeste do Rio Grande do Sul, o fim da onda de frio deve ser no fim de semana, com a chegada de uma baixa pressão que está agora longe na Argentina, mas já começa a trazer ventania para essa região, só que sem chuva por aqui, viu? Quero trazer imagens de São Paulo, que já está batendo os 10 graus de mínima. Na Zona Sul está chegando a 9. A gente está vendo ali no termômetro esses 10. A máxima hoje deve chegar só até os 16 graus, Ana Paula. Tarde mais fria do ano, com chance de garoa ali a qualquer hora e só à noite que a gente deve ter um tempo mais firme por aqui. Porém, gelado também. Geladíssimo, sim. Valeu, Thaís. Obrigada, viu? Até já. Agora, 5h16, pelo horário de Brasília, a gente vai para a nossa segunda rodada da previsão do tempo, Thaís. Não tem como falar de outra coisa, Ana. Não tem. Se fala em outra coisa, a não ser desse frio. Exatamente. Só pôr o pé para fora de casa ou para fora da coberta que a gente já sente. Gente, essa onda de frio dura até sábado, com essas temperaturas que estão mais baixas mesmo do que é comum para o mês de junho. Essa alta pressão hoje, ela está um pouquinho mais deslocada para o mar, é ela que está soprando esse ar bem frio. E como ela está mais para o mar, ela também consegue esfriar mais a nossa região aqui sudeste. Tanto que a cidade do Rio de Janeiro já bateu o recorde de frio do ano hoje. Fez 13,1 graus por volta de 1h da manhã, superando o último recorde que tinha sido de 14,7 graus em 21 de maio. Então, se você está aí no Rio, ainda não saiu da cama, vai enfrentar um frio mais intenso hoje, sim. Em Belo Horizonte, o dia também gelado, mais gelado que no Rio, claro, 11 graus é a previsão da mínima para hoje. Vamos ver se no relógio aparece. Olha, a previsão era 11. Geladíssimo já. Esse termômetro já marca 10 graus aí nesse ponto da cidade. E a máxima também deve ser
ser a mais fria do ano para lá, com previsão de 21 graus. Para BH também chance de garoa. Ontem estava no tempo firme, hoje a gente já vai ter mais nuvens por aí, por isso que à tarde nem vai conseguir superar os 21 graus. Já no sul do Brasil, aquela chance de geada que a gente tem tido desde os últimos 3 dias, pegando toda essa faixa sul-central do Rio Grande do Sul por Santa Catarina até o sul do Paraná, com previsão de menos 4 graus em General Carneiro, Urupema, Santa Catarina, menos 3 e Soledade com previsão de 2 graus. Lembrando que ontem São Joaquim, na Serra Catarinense, bateu a temperatura mais fria do ano no país, com 6,5 graus negativos. Hoje, São Joaquim tem previsão ali de ficar perto do menos 1. A capital mais fria ainda vai ser Curitiba, que até o início do dia deve marcar os 5 graus de mínima. Em Floripa, 11, Porto Alegre, 8, Campo Grande o dia começa com 13 e em Goiânia também faz frio, o dia começando com 15 graus. São Paulo amanhece hoje com previsão de 10 graus, a gente já está nessa temperatura desde o início da madrugada, ela deve se manter até o início do dia. Na Zona Sul faz 9, que é onde costuma ser mais frio mesmo que o nosso medidor oficial, e a máxima deve ser a mais fria do ano também hoje, com previsão de 16. Em BH para nos 21, Rio de Janeiro mencionei os 13 graus que já bateu, chega só até os 21 graus também hoje à tarde, e em Vitória variando dos 18 até os 26 graus, também frio para os padrões ali da capital do Espírito Santo. Vamos ver agora as máximas pelo país. A gente tem 23 graus de máxima em Campo Grande, também bem frio. Goiânia para nos 28, Curitiba 13, Porto Alegre 19 graus e nessa mancha ali mais escura é onde o calor permanece. Palmas batendo os 35 graus, Ana Paula. Pois é, a gente está congelando aqui, esse pessoal não sabe nem do que a gente está falando, Thaís. Exatamente. Porto Velho com 32, Manaus 30 e lá mais no extremo norte faz um pouco menos de calor com 32 ali em Belém, 30 em São Luís, 30 também em Fortaleza, 29 em Natal e 29 também em Aracaju. Quero trazer câmera de Salvador só para lembrar para vocês que está na rota dos temporais, com previsão de chuva forte hoje, 40 milímetros. O céu deve fechar mais à tarde com a chegada da frente fria. E aí, até à tarde e à noite, deve ter uma chuva mais intensa por lá. Está variando aí entre 23 graus e máxima de 27 só, Ana Paula. Valeu, Thaís, mas tá bonito esse amanhecer. Sempre lindo ali. Obrigada, até já. E agora a gente volta a falar aqui no Hora 1. Chega mais, Thaís Luquezzi, da onda de frio que está atingindo vários estados. O dia deve começar gelado também, especialmente no sul, mas em Santa Catarina a gente vai ver como é que está agora. Santa Catarina tem sido o nosso termômetro, né? O tanto que faz frio lá, a gente tem base para quanto que chega aqui no Termômetro Sudeste. de gelo, né, David Morona? Como é que tá essa madrugada aí? Bom dia, bem-vindo. Oi, Ana Paula, Thaís, bom dia para vocês aí no estúdio, bom dia para todos. A temperatura sempre baixa aqui, né? E a gente começa o dia aqui na região onde eu tô, da cidade de Tubarão, com cerca de 7 graus, 6, 7 graus, com uma sensação ainda mais diminuída por conta do vento aqui na região onde nós estamos. E aí, para quem acorda de manhã cedo, precisa se preparar mesmo com bastante roupa para sair na rua, porque a temperatura de fato é bastante baixa e essa temperatura média nas cidades aqui no sul do estado onde nós estamos, tá? 5, 6, 7 graus. E olha que a gente nem está na região mais fria. Hoje, Santa Catarina registra 12 cidades com temperatura abaixo de zero. Vou falar algumas temperaturas aqui para vocês, tá? Por exemplo, Caçador amanheceu com menos 2 graus, Frei Rogério com menos 1,8, Urupema menos 1,5, Otacílio Costa com menos 1,4, Ponte Alta do Norte com menos 1,2. Outras 7 cidades também com temperaturas abaixo de zero, entre elas Fraiburgo, Ibiam, Bocaina do Sul, Vargem, Monte Castelo, Itaiópolis e Canoinhas. Então são cidades que inclusive são muito procuradas pelos turistas para aproveitar essa temporada de inverno e tudo que o inverno tem aí à disposição. É claro que há uma preocupação também com a situação de vulnerabilidade, por isso os municípios se preparam para encaminhar as pessoas que estão em situação de rua para abrigos que são, mais seguros para essas pessoas. Eu volto com vocês aí no estúdio. David, obrigada e força para aguentar essa friaca aí
E Santa Catarina, David falando ao vivo de Florianópolis. Valeu, obrigada. Obrigada, bom dia. Ele que está enfrentando ali temperatura perto da casa dos 10, mas deve estar fazendo mais frio, porque lá acaba ventando mais. Vamos para o nosso resumão da previsão do tempo? Bora lá, olha, lembro primeiro do risco de temporal. A gente está falando bastante de frio, mas ali no Recôncavo Baiano, Ana, tem a aproximação daquela frente fria que passou pelo sudeste no início da semana e deve levar bastante chuva para lá. E volta também a ter risco de temporais aquela área no extremo norte do Brasil, pegando o norte do Amazonas até Roraima e entre o norte do Pará até o sul do Amapá. Salvador e Boa Vista têm previsão de 40 milímetros hoje. Salvador deve começar a ter essa chuva a partir da tarde. Já Belém e Macapá deve ser perto dos 30 milímetros. Já na outra metade sul do Brasil, o destaque ainda é essa friaca. A gente mostrou Santa Catarina, agora você vê Florianópolis, aliás, agora você vê imagens de Lages, que fica mais no sul ali do estado. Ali a temperatura deve variar entre os 2 graus e a máxima não passa dos 13. Lembrando que essa é a área que pode ter geada, pegando boa parte ali do estado até o sul do Paraná. Aliás, que Lages e a maior parte do Brasil também fica na rota do tempo firme, lá embaixo com frio, mais em cima no Brasil com calor. A gente hoje vai ter máxima só de 18 graus em Florianópolis, Curitiba, como eu mencionei, não passa dos 13, São Paulo, que tem previsão de garoa, 16, Rio de Janeiro, 21. São Paulo e Rio, as tardes mais frias do ano previstas para hoje. Já o pessoal que está em Cuiabá já chega aos 30 graus, está bem mais quentinho, e Palmas, muito quente, com 35 graus, e só chove mesmo nas bordas do Brasil, que é onde a umidade consegue circular. E onde está bem quente, inclusive, quero trazer esse destaque, bem diferente do restante do país, onde teve a passagem da frente fria, está muito seco. A gente tem aqui esse alerta de umidade chegando a 20% ali entre Palmas, sul do Piauí, a 30% ali nessa faixa mais leste de Mato Grosso. Essa umidade, reflexo da falta de chuva, lembrando para vocês que a gente está contando os dias, né? Brasília, este sábado, completa aí 60 dias, 2 meses, sem uma chuva significativa. Então, esse é o reflexo na umidade do ar. Já aqui no Sudeste tem chovido mais, mas a gente lembra que nessa época, né, a chuva, o volume de chuva costuma ser baixo. E falando daqui, São Paulo e Rio devem ter as temperaturas, portanto, mais baixas do ano amanhã também, com as mínimas de 8 e 12 graus no Rio de Janeiro. Só que nos próximos dias você vê que vai começar a aquecer. A onda de frio acaba no sábado e no domingo São Paulo já amanhece com 12 graus, máxima ainda de 20. Segunda-feira varia entre os 11 e 25. Você estava procurando onde que o frio começava a acabar, esse mapa... Está ali, a luz no fim do túnel, entre sábado e domingo. Rio de Janeiro começa a aquecer também a partir de domingo com 27 graus, na segunda já amanhece com 14. Então vai melhorando um pouquinho. Amanhã, gente, a chuva forte no Nordeste, ela se espalha da Bahia para Sergipe, então você vê ali se espalhando, e no sul do Brasil, entre sábado e domingo, muita chuva com uma baixa pressão e uma frente fria, Ana. Obrigada, Thaís. Agora a gente chama...